Bora falar também sobre uma imagem que viralizou entre jogadores do Vasco. Eles acompanhavam antes do treino da manhã, lá em São Januário, o jogo da seleção brasileira, torcendo pelo Paulo Henrique, jogador que pertence ao Cruz Maltino. Boa noite, Nicole e o Vascão. O Pedrinho afirmou que a venda da SAF está avançada. Consegues algo? Fabrício, vamos lá. Um dos vices dele, de bastante moral, com o Pedrinho, ele havia dado uma entrevista dizendo que a venda da SAF do Vasco dependia da recuperação judicial. E ontem, depois de 6 horas de reunião, houve uma aprovação da recuperação judicial. 97,7% das pessoas que participaram da reunião, entre eles ex-jogadores, como, por exemplo, o Jorginho, o Valdir Bigode, o Zinho, teve 97,7% de aprovação. Então, e esse passo era muito importante para que a coisa avançasse, tá? Fica muito mais seguro para alguém que pense em comprar o Vasco, assumir o clube a partir de agora, com um clube com recuperação judicial, com dívidas muito mais manobráveis, se sabe quanto vai precisar pagar, gastar, enfim. A tendência é que a coisa dê uma bela avançada por agora, tá? Hora de falar sobre um jogo sob suspeita na Série D do Campeonato Brasileiro, partida que garantiu a classificação da Inter de Limeira para a Série C, a terceira divisão. O jogo entre Inter de Limeira e Goiatuba aconteceu no dia 6 de setembro, válido pelas quartas de final da Série D. Aquele que passasse por esse jogo garantiria-se entre os 4 primeiros e, por consequência, na terceira divisão. Ninguém da Polícia Civil, que cuida da investigação, quis se pronunciar sobre quem é e qual o suspeito. É a Inter? É algum jogador da Inter? É do Goiatuba? Ninguém tem a mínima ideia do que se trata. Tanto que tanto a Inter de Limeira quanto o Goiatuba usaram suas redes sociais para se mostrarem surpresos com a investigação. Importante dizer que esse jogo foi apitado por Anderson Darão, um dos mais importantes árbitros do futebol brasileiro. Ele aplicou 6 cartões amarelos e ainda expulsou o atacante Calazans, aquele mesmo ex-fluminense. Assim que tiver qualquer novidade sobre o caso, eu volto para informar para vocês, tá bom? Hora de falar sobre a seleção brasileira, que deixou ótima impressão por aqui também nos principais veículos de comunicação da Europa depois do 5-0 contra a Coreia do Sul na casa dos caras. E ao longo da sexta-feira, Thomas Tuchel, dos técnicos mais importantes do mundo e hoje comandante da Inglaterra, colocou o Brasil entre os favoritos ao título para a Copa do Mundo do ano que vem. Abre aspas para o Tuchel: considero Brasil, Argentina e Espanha como os maiores favoritos para a Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista. Considero a Inglaterra como uma desafiante. Precisamos primeiro nos classificar para a Copa. Vale a lembrança de que a seleção inglesa tem situação confortável. 15 pontos conquistados na liderança do Grupo K. A Albânia, que aparece em segundo, tem 8 pontos, restam 4 jogos. Sobre a declaração do Tuchel, eu considero a seleção brasileira uma das favoritas. Eu só incluiria, além das 3 seleções que ele citou, Brasil, Espanha e Argentina, a seleção francesa com muitos talentos. França que fez 3-0 no Azerbaijão nessa sexta-feira. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem o melhor jogador com menos de 21 anos de idade entre todos os clubes do Brasil e da Argentina. Levantamento feito pelo CS Football apontou Vitor Roque, atacante de 20 anos de idade, como o melhor das ligas do Brasil e da Argentina. Importante destacar que esse top 10 tem 6 jogadores que atuam na Argentina e apenas 4 no Brasil. Confesso que fiquei surpreso, mas a liderança é de um brasileiro, do Vitor Roque. Segunda colocação me causa ainda mais surpresa. Você tem alguma mínima ideia? Vou te dar uma dica, posso dizer que trata-se de um jogador do Corinthians. Acertou quem lembrou do Breno Bidon. Ele é, segundo o CS Football, o segundo melhor jogador sub-21 das ligas de Brasil e Argentina. Terceira colocação para Elias Baez, do São Lourenço. No quarto lugar aparece o Ryan, atacante de 19 anos de idade do Vasco e alguém dos mais badalados no mercado internacional. Vários clubes, especialmente da Europa, de olho na contratação do atleta. O outro representante do futebol brasileiro nessa lista de 10 é Álvaro Montoro, argentino que pertence ao Botafogo, aparece na 7ª colocação. Você concorda com a lista? Ficou faltando alguém? Já use o espaço para comentário e participe dessa relação, por favor. Fazer grandes contratações, porque senão você fica para trás. E os times estão ficando para trás, o Vasco ficou para trás, mas ninguém fala
não sei se é incompetência, não é isso, não quero dizer isso, dos presidentes que lá atrás não cumpriram com as suas obrigações. Ninguém cita esse grande detalhe. Por quê? Porque as pessoas se matam literalmente por um cargo não remunerado, fazem aquilo que bem entendem e depois só ficam contando as coisas boas que fizeram. Mas nunca falam da dívida que deixou para trás. Eu sei que é difícil, imagino que seja difícil, porque eu nunca fui presidente, mas imagino que seja muito difícil se assumir um clube, ali, num primeiro momento, por 3 anos, ter uma cobrança gigantesca de uma torcida maravilhosa, que é a torcida do Vasco da Gama. Você se habilitou aquilo ali, sabia que tinha dificuldades financeiras e tem a obrigação de fazer um time forte, competitivo. Isso deveria ser o normal. Mas muito dessa dívida vem de coisas erradas, de sacanagens, sabe? De contratações obscuras, de comissões que não deveriam ser pagas, de empréstimos que a gente não sabe direito se foram feitos, enfim. Isso foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, culminou nessa situação ruim que o Vasco se encontra. Mas um ponto que eu nunca vou mudar o meu jeito de pensar, é que quem trabalhou honestamente, cumpriu o horário e se doou ao clube, de alguma forma, não digo que só os atletas merecem receber, não, porque estou citando aqui o Valdir como exemplo. Não, todos os trabalhadores, todos aqueles que prestaram algum tipo de serviço ao clube, claro que, se comprovado, merecem receber integralmente. Porque o correto era eles receberem na data. O clube, quando contrata, sabe que tem salário, imposto, férias, 13º, enfim, direito de arena, que tem as suas obrigações. Estou falando isso aí especificamente dos atletas. E tem que cumprir. Eu sei que é duro você não ter dinheiro e ter a obrigação de fazer um grande time. Mas, se você não tem condições de fazer isso, não se habilite a ser presidente, né? Alguns tiveram muito êxito, muito êxito, muitos títulos, né? Especificamente aí o Antônio Soares Calçada, que era o presidente em 97, o doutor Eurico Miranda, que, sob o comando dele, teve os maiores títulos da história do Vasco. Depois vieram outros aí que não fizeram nada para o clube e, mesmo assim, conseguiram aumentar essa dívida. Nesse momento, está lá o Pedrinho e a Sempre Vasco, né? A Sempre Vasco, eu tenho muitos amigos lá, são pessoas do bem, mas eu acho que tem que ter um meio termo dessa história para que o trabalhador não fique prejudicado. Tá? Essa é a minha opinião. Eu não acompanhei na íntegra, vi que teve 97% dos votos a favor da recuperação judicial, então imagino que 97% das pessoas que votaram, e inclusive o Valdir votou a favor, estejam satisfeitas com um acordo futuro que será feito aí com os profissionais. É sempre assim, né? Esperam data FIFA, momentos que não tem futebol, para tomar as grandes decisões, se reunirem, não sei o quê, enfim.